E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de matemática aqui com o professor Toim. É nóis, tamo junto. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva lá no meu canal, professor Toim, dá aquele joinha, clica no sininho para estarem recebendo notificações de novos vídeos. Bora pra aula! Bom, pessoal, a aula de hoje é sobre o material apostilado de matemática do segundo ano do ensino médio da 7ª semana, que foi disponibilizado lá na plataforma Aprendizagem Conectada, que foi postado pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, ok? Bom, aqui nós temos o conteúdo, né, que está sendo trazido nessa 7ª semana, matemática, arranjo e combinações. Pessoal, eu quero ressaltar aqui que, na verdade, esse conteúdo se trata mais de fatorial e permutação simples e com repetição. Nós já estudamos na aula anterior sobre análise combinatória, os conceitos iniciais, né, de análise combinatória, princípio fundamental da contagem, permutação, fatorial e permutação com repetição, né, calcular anagramas. E a aula de hoje, ele fala que vai ser estudado arranjo e combinações, mas está se direcionando mais especificamente em fatorial e permutação. Então, quem ainda não assistiu, assista a videoaula, tá? Da semana anterior, tá? E o link aí vai estar aí na descrição do vídeo. Assista, que você vai entender bem este material aqui da 7ª semana. Vamos lá? Nessa primeira parte aqui, nesse primeiro parágrafo, resumindo o que teve no material anterior, né, sobre as combinações lá do genoma, do RNA e DNA. E aqui ele já começa a explicar um pouquinho o conceito, né, histórico do arranjo de combinações. E, basicamente, aqui ele já começa a entrar, né, no conteúdo que é de fatorial. Ó, hoje a análise combinatória é uma ferramenta bastante importante em muitas áreas da matemática, nas quais é necessário obter o número de configurações ou permutações possíveis, né, em uma dada situação problema, bem como em outras áreas, como na genética. A análise combinatória envolve alguns tipos de cálculos que é preciso realizarmos para a efetivação e resolução de problemas que posteriormente iremos precisar resolver. Primeiramente, precisamos compreender o termo fatorial, pois é a partir do fatorial que iniciaremos o estudo de análise combinatória. Não precisamente, pessoal, tá? Você tem que ter uma boa noção de princípio fundamental da contagem. Só fatorial não é o suficiente para iniciar o estudo de combinatória. Então, quem não assistiu o vídeo da aula anterior, assista, é muito importante, tá? O primeiro, mais importante que na minha opinião, é princípio fundamental da contagem. O fatorial é o produto de números inteiros positivos consecutivos, assim seja n, um número natural, chamado-se fatorial de n, representa por, tá vendo? Ó, quando tiver um ponto de exclamação, se denomina na matemática fatorial, ok? O produto de todos os números naturais de n até 1. Então, a gente vai abrir os fatores até chegar no fator 1. Vamos lá? Vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Só aqui está dizendo, ó, 3 fatorial. Como calcular 3 fatorial? Simplesmente você vai ter que decompor os fatores aí, tá? Então, vamos começar com 3, né? Começa com 3, vezes 2, vezes 1. Pronto, nós já encontramos aí o fatorial do 3, né? Já decompomos o fatorial do número 3. Agora, basta fazer o que aí? Multiplicar. 3 vezes 2 vezes 1 é igual a quanto? 6. Está calculado o fatorial do número 3, tá? Fatorial de 3. Também é importante destacar que o desenvolvimento de um fatorial pode ser representado utilizando um outro, né, fatorial.
Por exemplo, 5 fatorial é igual a 5, né, vezes, vamos abrir o fatorial aí, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Fazendo esta multiplicação, nós vamos obter 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Então, fatorial de 5, né? 5 fatorial é igual a quanto? 120. Ou podemos simplificar como abaixo, lembrando que a simplificação fatorial, você deve conhecer o valor onde parou. Por exemplo, o que ele está querendo dizer aqui? Ó, 5 fatorial. Eu posso abrir o fatorial até onde, né? Até o valor que eu quero. Por exemplo, 5 vezes 4 vezes 3. Aí eu quero parar aqui. Quero parar no 3. Se eu quero parar no 3, eu venho e coloco o ponto de exclamação, certo? É 3 fatorial. Então, eu abri o 5 fatorial até o 3 fatorial, ok? Vamos lá. Analogamente, podemos ter 10 fatorial. Como que a gente obtém, né, 10 fatorial? É fazendo o quê, pessoal? 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Não é isso? Pessoal, estão percebendo que do 10 para o próximo fator, diminuiu 1. Do 10 para o terceiro fator aqui, diminuiu quanto? 2. Do 10 até o 7, quanto que diminuiu do 10? 3. Então, o que é o fatorial, né, em termos geral? Por exemplo, n fatorial, você vai conservar o n fatorial, né? N fatorial, n. Agora, nós vamos fazer o quê? Multiplicar, tá? Pelo o próximo fator. Quem será o próximo fator? n menos 1. E aí, de novo, vou tirar quanto agora do n? Vou tirar 2. Então, vai ficar vezes, né? Vezes n menos 2. n menos 2. E assim, sucessivamente. Quem seria o próximo aqui? n, né, menos quanto? Menos 3. Ou seja, e assim sucessivamente, tá, pessoal? Até onde? Vezes 3, né? Vezes 2, vezes 1. Tá? Até chegar no 1. Então, a gente vai abrir o fatorial, né, até chegar 1. Ou até chegar no valor, né, reduzido que você quer, até onde você quer também. E na hora de resolver os problemas, a gente vai fazer isso. Por exemplo, vamos lá. 5 fatorial sobre 3 fatorial. Aqui sim, ó. O que eu vou fazer ali? Eu vou ter que abrir o 5 fatorial até somente quem? Até só o 3. Por quê? A gente usa a simplificação. Não precisa ficar fazendo um monte de multiplicações e divisões. A gente usa a simplificação, você chega no processo bem mais rápido. Então, o que nós vamos ter que fazer aqui? 5 fatorial, nós vamos abrir o 5 fatorial até o 3 fatorial. Então, vamos lá? 5 vezes 4 vezes 3. Parou. Agora, nós vamos fazer o quê? Dividir isso por quanto? Por 3 fatorial. 3 fatorial. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Tá vendo? 3 fatorial. Nós vamos simplificar aqui em cima com esse 3 fatorial. Tá em cima, multiplicando 3 fatorial. E embaixo também tem 3 fatorial, né? O que a gente faz? Simplifica, tá? Então, quem que sobrou ali? Somente 5 vezes quanto, pessoal? Vezes 4. 5 vezes 4 é quanto? 20, tá?
Professor, mas se eu quisesse, né, abrir os fatores aqui do 5 fatorial até o 1 e abrir o do 3, gente, vai chegar no mesmo resultado. Você só vai trabalhar com mais multiplicações e divisões, tá bom? Vamos para esse aqui. Olha, quem é maior, n mais 1 fatorial ou n menos 1 fatorial? Faz o teste. Se eu colocar 2 aqui ó, no lugar do n, 2 mais 1 é 3. 2 menos 1, né? É 1. Então, qual é o termo aqui que vai ficar maior? É o n mais 1. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos abrir o n mais 1 fatorial até chegar no n menos 1. É só ir tirando 1, né, no valor numérico ali. Tá? Então, vamos lá? Então, nós temos n mais 1 fatorial, né? Então, vai ficar n mais 1 vezes. Se eu tirar 1 desse n mais 1, nós vamos ter quanto? Somente n, né? Ó, n mais 1, tira 1, fica n. Agora, vezes, tirando desse n, 1, vai ficar quanto no próximo? N menos 1. Parou. E coloca o que aqui? O fatorial. Coloca o fatorial. Certo? Então, eu abri o n mais 1 até o n menos 1. Tá vendo? Ó? N mais 1 vezes. Quem é o próximo? Diminuir 1 daqui, sobra n. Diminuir 1 daqui, vai sobrar quanto? N menos 1. E assim por diante. Ok? Então, agora nós vamos fazer o que com isso daqui? Dividir, tá? Por quanto ali? Por n menos 1, fatorial. Então, aqui, n menos 1 fatorial. O que nós vamos fazer com esse n menos 1 fatorial? Esse n menos 1 vai simplificar com esse n menos 1 aqui, tá? Vai simplificar, ou seja, o famoso, né, cortar aí. Pronto. Quem que vai sobrar agora ali? Quem que sobrou? Sobrou n mais 1 vezes n, né? Então, sobrou aqui, ó, n mais 1 vezes n. Pode deixar assim, tá, pessoal? Você pode deixar assim. Ou você pode também continuar aqui a resolver essa expressão algébrica, né? Multiplicando aqui, ó, n vezes 1 e n vezes n, tá? Então, vamos lá, ó. N vezes n é n ao quadrado. E n vezes 1? N. Então, vai ficar n quadrado, né? Mais n. Bom, pessoal, vamos para o próximo exemplo aqui agora. Ó, bom, pessoal, vamos para mais um exemplo. Calcule o valor de n na expressão n mais 2 fatorial mais n mais 1 fatorial igual a 15n fatorial. Vamos agora fazer o seguinte, pessoal. Como que a gente vai resolver essa expressão, né, que vai se tornar uma equação? N mais 2 fatorial, e aqui ó, nós temos que sempre comparar o maior fatorial até o menor fatorial. Quem é o menor fatorial aqui? É o n fatorial. Então, eu vou ter que decompor, né, o fatorial de n mais 2. Vamos lá fazer isso? Então, vamos copiar a expressão e colocar aqui. Agora, nós vamos ter ali, ó, n mais 2 fatorial. Quem é o próximo? N mais 1. Depois do n mais 1, quem é o próximo? Aí sim, vem quem fatorial? O n fatorial, tá? Ó, eu abri o n mais 2 fatorial até o n fatorial. N mais 1, n fatorial. Então, tá vendo? Eu estou abrindo tudo até o n fatorial. Depois que tiver tudo até o n fatorial, tem o n fatorial em todos os termos. Então, o que a gente vai fazer aqui? Simplificar. Ele apareceu em todos os termos. Se ele apareceu em todos os termos, a gente simplifica. Pronto. Agora, quem que a gente vai escrever aqui? Nós vamos escrever somente, tá, o que sobrou. Que foi n mais 2, né, vezes n mais 1. Aqui sobrou n mais 1 e aqui sobrou o n, 15, né? Então,
Agora, o que nós vamos fazer? Resolver essa expressão que está envolvendo n, fazendo de que forma? Multiplicação, tá? Distributiva aí. Vamos lá? Então, fazendo aqui, ó, n vezes n, nós vamos ter n ao quadrado. Agora, fazendo n vezes 1, positivo, mais 1n ou n, tanto faz. 2 vezes n, nós vamos obter 2n positivo. Agora, 2 vezes 1, nós vamos obter 2. E aqui, só tirar do parênteses, né? Vai ficar mais n mais 1 igual a quanto? 15. Juntando os termos semelhantes, nós teremos o quê? N ao quadrado. 1n mais 2n mais 1n, nós vamos ter o quê? 4n. Agora, ó, 2 mais 1, tá? Nós já podemos escrever esse 15 aqui, ó, do outro lado. Vamos trazer esse 15 para cá. Vai vir para cá menos 15. Quem ficou lá do outro lado? 0. Tá vendo? Ó? Eu trouxe esse 15 para cá. Ficou menos 15 igual a 0. E agora, 2 mais 1, 3. 3 menos 15, nós vamos ter quanto ali? Menos 12, igual a 0. Pessoal, o que isso aqui se tornou? Simplesmente uma equação, né, do segundo grau. Tá? Então, se nós temos uma equação de segundo grau, nós vamos agora resolver ela. Vamos usar um rascunho para estarem resolvendo essa equação do segundo grau. Vamos lá? Então, primeiro passo é você anotar o valor de quem? O valor de A, nesse caso aqui que acompanha o n quadrado, é 1. Vamos anotar o valor de B, que nesse caso é quanto ali? O 4. Nós vamos anotar o valor do coeficiente C, que nesse caso aqui é menos 12. E agora, o que nós vamos fazer? Então, pessoal, agora nós vamos usar a fórmula do delta, né, que é igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Muito bem. Agora, substituindo os valores dos coeficientes aqui na fórmula do delta, nós teremos o quê? Nós teremos aqui b ao quadrado será 4 ao quadrado. 4 vezes a, 4 vezes 1. 4 vezes c, entre parênteses, tá? Menos 12. Ok? Menos 12. Agora, multiplicando isso, nós vamos ter, né, resolvendo isso, nós vamos ter o quê? Delta, que é igual 16, resolvendo a potência primeiro. Agora aqui, ó, negativo com negativo, a gente já pode fazer o joguinho de sinal e colocar positivo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 12, 48. Ok? Isso vai ser igual a quanto? Delta é igual a 16 mais 48, 60 e quanto? E 4. Muito bem, agora a gente vai para a segunda parte, que é fazer o quê? X igual, ok? Menos b, mais ou menos, né? Mais ou menos, raiz quadrada de quem? Do delta. Raiz quadrada do delta. Tudo isso, né, dividido por quanto? Por 2a. Ok? Agora, substituindo, nós vamos ter quanto? Agora, pessoal, olha a equação quadrática, tá? Em n. Então, aqui a gente vai usar o que no lugar do x? N. Menos b, esse menos é da forma. O b tá 4, então fica menos 4. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Delta, 64.
2 vezes A. Nesse caso, vai ser 2 vezes quanto? Vezes 1. Muito bem. Agora nós temos, calculando a raiz quadrada, né? Nós vamos ter raiz quadrada de 64 é 8. E 2 vezes 1 é quanto? 2. Muito bem. Agora, nós vamos calcular o quê? O N1 e o N2. O N1 vai ser fazer o quê? Menos 4 mais 8, tá? Dividido por 2, que é igual, menos 4 mais 8 será 4 dividido por 2, que é igual a quanto? A 2. E agora, nós vamos calcular quem? O N2, né? Lembra do X1 e X2? Mas aqui a gente está usando o N, tá? N é 2. Vai ser igual menos 4 menos 8 dividido por 2, que é igual menos 12, né? Dividido por quanto? Por 2. Que isto é igual a quanto? Menos 6. Muito bem. Então, nós temos que o N1 é igual a 2 e o N2 é igual a menos 6. Mas nesse caso aqui, pessoal, o que vale? Simplesmente só vale o quê? Os valores positivos. Então, nós temos aqui que foi N1 igual a 2 e aqui menos 6. Mas o que pode ser considerado somente o valor positivo? Então, nesse caso, a resposta é somente N igual a quanto ali? Igual a 2, tá? Bom, vamos agora para as atividades. Essas atividades, pessoal, vou estar respondendo elas todos na folha de rascunho. Vamos lá? Muito bem. Aqui nós temos aqui a atividade número 1. 4 pessoas, Ana, Bruno, Carlos e Davi, chegaram ao mesmo tempo em uma agência bancária que possui apenas um atendente. De quantas maneiras podemos formar uma fila entre eles, determinando assim a ordem em que eles serão atendidos? Primeiro, gente, isso daqui é o quê? Princípio fundamental do quê? Da contagem, gente, tá? Princípio fundamental da contagem. O que a gente basta fazer? Para o primeiro da fila, tem 4 posições, né? A fila vai ter 4 posições. Para a primeira posição, eu posso ter Ana, Bruno, Carlos e Davi. Então, 4. E aí você vai simplesmente, quem assistiu a aula anterior, né? Já está ligado aí, multiplicar pela quantidade de possibilidades, né, para a segunda posição. Nesse caso, se eu já escolhi um para ficar em primeiro, me sobrou quantos, né, para ficar na segunda posição? Restou 3. Agora, para a terceira posição, quanto me restou? Apenas 2. E para a última posição, vai me restar quantos, né? Apenas 1. Muito bem. Agora, multiplicando isso, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24, né? Maneiras podemos formar uma fila entre eles, tá? Então, isso daqui é uma permutação simples, tá, pessoal? Que poderia ser calculada assim, ó. Permutação de 4 elementos, né? Permutação de 4 elementos é igual a 4 fatorial. E 4 fatorial, vocês já sabem que é o mesmo que fazer o quê? 4 vezes 3, né? Vezes 2 vezes 1, que vai dar 24. Ok? O 2. Simplifique aqui, na verdade, né? Vamos simplificar essa fração aqui, ó. Vamos lá? Quem é maior, 20 fatorial ou 18? Obviamente que é 20. Então, nós vamos decompor o fator, né? O fatorial 20 até o 18. Então, nós temos 20 vezes 19 vezes 18, parou. Fatorial. Tudo isso dividido por quanto? Opa!
Tudo isso dividido por quanto? Por 18 fatorial. Simplificando, né? 18 fatorial, ó, esse 18 aqui, certo? Com o outro 18 fatorial, o que a gente vai fazer aqui com ele? Simplesmente, né? É simplificar. Pronto. Quem que sobrou ali somente, pessoal? 20 ficou 20 vezes 19. Agora, basta fazer a multiplicação de 20 vezes 19. Fazendo 20 vezes 19, nós vamos obter 380. Então, igual a 380, né? É o resultado dessa expressão ali, ok? Próximo exemplo, pessoal. 10 fatorial sobre 7 fatorial vezes 3 fatorial. Então, eu vou decompor, né, o 10 fatorial até quem? Até o maior que está aqui embaixo, que é o 7 fatorial. Vamos lá? Vai ficar igual a 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Parou, tá? Eu só vou abrir até o 7 fatorial. Sobre quanto? Aí você mantém o 7 fatorial e agora o outro, tá? O 3 fatorial, você vai decompor ele aí. Vai ficar 3 vezes 2 vezes 1. Muito bem? Agora, você vai simplificar, né? O 7 fatorial aqui com 7 fatorial aqui. Pronto. Agora, você vê quanto que sobra lá em cima, né? Vai sobrar lá em cima, ó, 10 vezes 9 vezes 8 sobre isso daqui, sobre quanto, pessoal? Sobre 3 vezes 2 vezes 1, ok? Agora, resolvendo essa multiplicação, pessoal, na verdade, aqui nem precisa ficar resolvendo, basta simplificar aqui, pessoal. O 9 está na tabuada, né, do 3 e o 8 está na tabuada do 2. Então, você pode multiplicar tudo em cima ou multiplicar tudo embaixo, ou simplesmente ir já simplificando, ok? Mas a maioria do pessoal, né, dos alunos, fazem o quê? Mantém, né, o igual e vai fazer o quê? 10 vezes 9 vezes 8. Vamos lá? 8 vezes 9, 72 vezes 10, 720. Dividido por quanto ali? Por 6. Agora, 720 dividido por 6, nós vamos obter, pessoal, 120, ok? Bom, agora nós vamos fazer o seguinte, abrir aqui, quem é maior? A mais 3 fatorial ou A mais 1 fatorial? Quem é maior? A mais 3 fatorial, ok? Então, vamos fazer isso. Vamos decompor o A mais 3 fatorial. Vai ficar igual. Então, vai ficar assim, ó. A mais 3, né? Vezes A mais 2, vezes A mais 1. Parou. Por que eu parei? Porque aqui embaixo, ó, no denominador, tem A mais 1 fatorial. Então, eu vou decompor até o A mais 1. Coloco o fatorial e nós vamos dividir agora por quem aqui? Por A mais 1. Então, nós temos aqui, ó, A mais 1 fatorial. Simplificando, A mais 1 fatorial com A mais 1 fatorial, nós vamos
nós vamos obter quanto, pessoal? Ali, A mais 3 e A vezes, né? A mais 2. Então, nós temos aqui, ó, A mais 3 vezes A, né? Mais 2. Muitos deixam assim, outros fazem, né, a multiplicação da distributiva, tá ok? Se você quiser deixar assim, não tem problema. Muito bem. Agora, pessoal, nós vamos para as atividades 2. Agora vimos que uma possibilidade de calcular o anagrama. Podemos apresentar quantos são os anagramas da palavra matemática. Muito bem, pessoal. Agora nós temos que anotar o seguinte. A palavra matemática, vamos lá, seja N, né, o total de elementos. Então, nós temos ali matemática. Nós temos 3, 6, 7, 8, 10. Nós temos ali quanto? 10, né? 10 elementos, ou 10 letras. Muito bem. Agora, você vai anotar o quê? A quantidade, né, de letras que se repete. Por exemplo, a letra M. Ela aparece quantas vezes, pessoal? Ela aparece quantas vezes a letra M? Né? Quantas vezes que ela aparece ali na palavra matemática? 2 vezes. Agora vamos anotar o quê? A letra A. Quantas vezes a letra A aparece, né, na palavra matemática? 3 vezes. Desconsidera o acento, não tem problema, tá? E a letra T, nós temos outra letra, né? Que é a letra T. Quantas vezes que ela aparece ali na palavra matemática? 2 vezes. E agora, o que nós vamos fazer para calcular quantos anagramas são? Nem vou usar a forma, vou usar o raciocínio lógico aqui. O que nós vamos fazer? Sempre o total de letra primeiros, né? Vai ser 10 fatorial sobre quem? Aí você, aqui embaixo, pessoal, você vai dividir pela quantidade de fatorial de letras que repete, tá? Então, nós temos aqui, ó, sempre começa pelo maior, que fica mais prático. 3 letras A, 2 letras M e 2 letras T. E o que a gente vai fazer agora? Simplesmente vamos abrir, né, o 10 fatorial até aonde? Até no 3. Nós vamos abrir até o 3. Vamos lá? Então, nós vamos ter aqui, ó, 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, parou, fatorial. Tudo isso dividido por quanto? Aí agora, o 3 fatorial que está aqui embaixo, ó, você mantém 3 fatorial. E agora, os outros dois, você vai abrir os fatores. Nós vamos ter 2 vezes 1 e depois, de novo, né, 2 vezes 1. O que eu faço com esse 3 e com esse outro 3, né, fatorial ali? Nós vamos simplesmente fazer o que com eles? Simplificar. Está simplificado. E agora, muitos vão fazer o quê? Vão multiplicar, tá? Então, quanto que vai dar aí, pessoal? Ó, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Quanto que nós vamos obter? 600, né? E 4.000 e quanto? E 800. Agora, isto é dividido, tá? Por quanto? Por 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1 por 4. Fazendo aí 604.000 dividido por 604.800 dividido por 4, nós vamos obter quanto? 151.200. Então, quantos anagramas, né, nós conseguimos formar com
a palavra matemática. Anagramas. Então, 151.200 anagramas. Ok? Muito bem, vamos para o próximo. Com os algarismos 0, 1, 3 e 5, vamos achar quantos números de 3 algarismos podemos formar. Primeiro, ele me deu quantos algarismos, pessoal? Então, vamos lá. Ó. O n é igual a quantos algarismos? 4. Né? Algarismo. Foram dados, né, 4 algarismos. E agora, pessoal? Foram dados 4 algarismos, mas eu só vou usar 3 desses 4 aqui. Muito bem. Agora, para a casa da unidade, pode ser qualquer número? Pode. Pode terminar com 0? Pode. Pode terminar com 1? Pode. Pode terminar com 3? Pode. Pode terminar com 5? Também pode. Então, quantas possibilidades eu tenho aqui para unidade? O número pode terminar, né, com 0, 1, 2, 3 e 5. Muito bem. Então, eu tenho o quê? 4 possibilidades. Agora, ele falou algarismos, né? Quantos números de 3 algarismos podemos formar? Ele disse se é distinto? Não. Então, se é distinto, aqui eu posso reutilizar o mesmo número que eu usei para a unidade. Então, também eu tenho 4 possibilidades. Para a centena, já é outra história. Por quê? Um número 012. 012 é 12, não é o número de 3 algarismos, tá? Muito bem? Então, aqui eu só vou ter quantas possibilidades? 3. Fazendo isso, nós vamos ter agora que fazer 3, né? Nós vamos ter que fazer 3 vezes 4 vezes 4. Então, vamos lá. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 4 é igual a 48, né? Números nós conseguimos formar, tá? Quantos números nós conseguimos formar com aqueles algarismos ali? Quantos números? 48 números. Muito bem. Certo. Próximo. Quantos números pares, tá, de 4 algarismos podemos escrever utilizando os seguintes números? Primeiro, números pares. Ele não falou distinto. Então, eu posso repetir o número, tá? Eu posso usar o número 2 para dezena, para centena também, então eu vou repetir. Mas primeiro, é o seguinte, número par, gente, número par são aqueles que terminam com o quê? Com final par, 2 e 4. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter números que vão ficar, né, com final 2, números final 2 e final 4. Se ficar com final 2, é par. Se ficar com final 4, né, final 2 e 4, é par. Muito bem. Agora, analisa o seguinte. Então, eu vou ter 2 possibilidades aqui, ok? Aqui eu vou ter quantas possibilidades? 2. Porque pode ficar com final par, que é 2 ou 4. Então, a unidade do número é o número par, o número é par, tá? O algarismo da unidade, se for par, o número é par. Então, quantas possibilidades aqui eu tenho, né? 2. Agora, ele falou que a gente não é distinto, então a gente pode usar a quantidade de números que ele nos forneceu aqui. Ele ofereceu 2, 3, 4, 5 e o 7. Então, nós temos quantos números aqui? 5. Então, aqui eu tenho 5 de escolha. Aqui também eu vou ter 5 de escolha. E para unidade de milhar, eu também vou ter quanto aqui? 5 números, né, para escolher. Aqui não tem restrição, né? Se tivesse 0 ali, seria uma outra situação, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Simplesmente multiplicar. Então, fazendo a multiplicação, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 2. Nós vamos obter
5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 2, 250. Números pares. Tá? Tá aí a resposta. Porque ele não disse que é distinto. Se tivesse aqui, ó, distinto, tá? Se eu já usei, né, duas possibilidades aqui, quanto que vai me restar aqui, entendeu? Tem que tomar esse cuidado. Quantos são os anagramas da palavra amigo? Mesma coisa, pessoal. Seja, né, o N a quantidade de letras. Amigos, tem quantas letras? Nós temos 5 letras, né? Então, 5 letras ou elementos. Possui letras repetidas? Não. Então, se não tem letras repetidas, isto é permutação, o quê? Permutação simples. Tá, pessoal? Isto é permutação simples. Que é só fazer a permutação da quantidade de letras. Só fazer isso. Vamos lá? Então, fazendo essa permutação simples da quantidade de letra, nós vamos obter. Vamos lá, ó. É o mesmo que fazer o que aqui? N fatorial. Quem que vai ser agora colocado no lugar do N? Né? Vai ser colocado o número 5, que é o mesmo que 5 fatorial. E 5 fatorial é o mesmo que eu fizer 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, né? E vezes 1. Tá, pessoal? Multiplicando agora tudo isso, ó, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120. Tá? Então, 120 anagramas. Pessoal, então é isso. Ó, tá? Só multiplicar, tá? O fatorial aqui. Ó, tá? Então, a permutação é o mesmo que o fatorial. Permutação simples, tá bom? Em um almoxarifado, a identificação dos materiais é feita através de plaquetas onde aparecem 2 vogais distintas e 3 algarismos distintos. Tá? Qual é o número possível, né, do itens do almoxarifado que podem, né, assim serem identificados? Primeiro, pessoal, é o seguinte. Nós vamos ter que fazer o seguinte. As vogais. Quem são as vogais, pessoal? A, E, I, O, U, né? Muito bem. E os algarismos, né, existentes. Quem são os algarismos existentes, pessoal? 1, 2, 4... Opa, esqueci de colocar o 0 no início aqui, né? Ia colocar aí no final aqui, 0, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, né? Acabou. Esses são os algarismos. Muito bem. Agora vamos lá, pessoal. Aqui estão as vogais. Ele não deu a restrição nenhuma. Se eu posso começar com vogal A, com vogal B, com vogal E, com vogal O, né? Simplesmente, para essa primeira posição, quantas possibilidades eu tenho de escolha? Mas olha, toma cuidado. O que está aqui, pessoal? Distintas. E os números também têm que ser do quê? Distintos. Então, tem que tomar um cuidado. Se eu usei a letra A para essa primeira posição, ela não pode aparecer na segunda. Tá? Então, se eu tenho para essa primeira posição aqui 5 vogais, então eu tenho 5 possibilidades de escolha, na próxima eu não vou ter essas 5 possibilidades, eu só vou ter quanto? 4 possibilidades, né, de vogais de escolha. Agora, para o número, né, distinto, agora ele não me disse se pode ser iniciar com 0, aqui não tem importância, aqui é um código, né, se é um código, não tem influência aqui iniciar com 0, né, então, até o momento ele não ressaltou isso, tá, são placas, né, pode iniciar com 0, não tem problema. Tá? Então, nós vamos ter o quê? Quantas possibilidades aqui? Nós vamos ter 10. Se eu já usei uma dessas 10 possibilidades aqui, eu vou ter 9. E na próxima, eu vou ter 8. Por que que é assim? Porque é distinta. Tá? Se for distintos, aí eu tenho que tomar esse cuidado. Eu não posso reutilizar elas. Ok? O que que nós vamos fazer aqui? Simplesmente, né, a multiplicação.
fácil, né? Nós vamos ter que fazer 5 vezes 4, aí vezes 10, vezes 9, né? E vezes 8. Fazendo essa multiplicação, nós vamos ter que 5 vezes 4, vezes 10, vezes 9, vezes 8, é igual a 14.400. 14.400 plaquetas. Ok? Então, quantas plaquetas, né, quantos itens elas conseguem, né, colocar neste almoxarifado, desde que elas sejam, né, identificadas? 14.400 plaquetas, tá? Que possuem 2 vogais distintas e 3 algarismos distintos. Bora para 6? Quantos são os anagramas da palavra abacate? Muito bem, seja N, né, o total de letras. Então, N igual abacate. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos 7 letras. Aparece letras repetidas? Sim. Quem é a letra que aparece ali na repetição? Abacate, que corresponde, né? Então, um total de 3 vezes, né? Ela aparece 3 vezes. Então, isto é uma permutação com repetição. Nem vou usar a fórmula. O que nós vamos fazer aqui? 7 fatorial, né, o total de letras, dividido por quanto? Só tem 3 letras, né, que está se repetindo, que só tem a letra A, que aparece 3 vezes, né, na palavra abacate. Então, a gente vai dividir por 3 fatorial. Abrindo o 7, até onde? Vamos abrir o 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. Dividido por 3 fatorial. O que a gente faz com esse 3 fatorial? Que está em cima e que está aqui embaixo. O que a gente vai fazer com ele? Simplesmente, né, simplificar. Então, simplificando aqui, vamos ter 7 vezes 6 vezes 5, né? Vezes 4. Fazendo esta multiplicação, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, nós vamos obter 840 anagramas. Pessoal, se está com dúvida em algum exemplo que foi dado aqui, assista a videoaula da semana passada. É muito importante. Você vai compreender o que é fatorial, o que é princípio fundamental da contagem e permutação. Então, galerinha, por hoje é só. Tudo de bom para vocês. Uma boa aula. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.